em tudo na nossa vida, né. Então, não só no nosso negócio, mas em todas as áreas da nossa vida, né, no nosso emocional, na nossa família, em tudo, né. Então eu quero te convidar a fechar os teus olhos nesse momento, né, para que a gente vá internalizando, né, sentindo cada palavra que a senhora Mary Cash fez dessa oração, né. Senhor, eu necessito ser uma vencedora, não por mim, sim por ti. As pessoas estão me observando, sou um exemplo para elas seguirem. Senhor, eu necessito ser uma vencedora para mostrar o caminho a outras mulheres. Posso mudar mais vidas, pois sou uma vencedora. Por isso, preciso vencer hoje. Senhor, eu necessito ser uma vencedora. Estou disposta a dar o melhor de mim. E como sei que as coisas boas vêm de ti, necessito saber que estás comigo. Senhor, eu necessito ser vencedora. Cada dia me dás mais vida e com seu exemplo e fortaleza, eu sei que posso vencer e marquei e também na minha vida pessoal. Senhor, me ajude a ser uma vencedora e sei que quando contar a minha história, sempre darei a ti elogios, a honra e a glória. Obrigado, Senhor. Amém? Meninas, hoje eu quero compartilhar com vocês, acho que como muitas daqui não me conhecem, né? Eu vou compartilhar rapidamente a minha história, e a minha história vai ser o treinamento de hoje, né? O encontro de hoje, a reflexão de hoje, né? Porque o nome desse grupo, Apaixonadas por Mary Kay, ele é muito especial, né? Porque nós verdadeiramente precisamos ser apaixonadas por aquilo que nós fazemos. E a paixão, ela aos poucos, ela se transforma em amor, né? Eu não sei aqui quem é casada, quem é solteira, quem tá namorando, né? Mas a gente, alguém aqui já teve um crush, como diz os adolescentes, né? Alguém aqui já se apaixonou por alguém, já se sentiu atraída por alguém, né? E a gente fica com o coração acelerado. Eu lembro que quando comecei a paquerar o Carlos, meu marido, eu chamo ele de carinhosamente de Carlão, tá? Quando eu comecei a paquerar o Carlão, gente, minha mão suava, eu não via a hora de encontrar ele, né? E eu tenho certeza que quando a gente começou o Mary Kay, a gente também teve esses sentimentos, né? Eu lembro a minha filha. Gente, a minha casa, ela não tem, eu não tenho escritório ainda, então eu estou a minha casa é a cozinha americana, então vocês vão ver às vezes os adolescentes passando aqui que eles estão em aula. Então, assim, quando a gente entrou na Mary Kay, né? Quando eu entrei, né? O frio na barriga de falar, cara, mas será que vai dar certo? E o frio quando chegou a caixa e a gente abriu o primeiro pedido, sabe? São coisas que ficam marcadas em nós, né? Eu tenho certeza que se você fechar os seus olhos e você se lembrar, você vai lembrar onde você estava sentada, quem estava com você, como que foi, as pessoas que incentivaram, as pessoas que falaram coisas não tão legais assim, mas essa paixão, né? A gente estava apaixonada, a gente estava empolgada, animada. E conforme você vai se relacionando, conforme você vai entendendo, essa paixão vai se transformando em amor, né? Você vai amando fazer o que você faz, você vai amando estar com aquelas pessoas, você vai amando, gente, eu amo literalmente fazer uma sessão de cuidados com a pele. Eu adoro, eu adoro, eu adoro, eu adoro. Essa quarentena para mim foi sofrida de não conseguir estar, né? Como é que fala? O meu temperamento, né? É de pessoas que gostam de estar em contato com outras, né? Meu temperamento é sanguíneo.
eu sou influente, né, meus temperamentos, então eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar. Então, para mim foi sofrido e eu tive que transformar essa minha maneira de amar, que era a sessão de cuidados com a pele, transformar em outra maneira, que foi aprender a fazer vídeo, que foi aprender a fazer tutorial, que foi aprender a fazer chamada de vídeo, né? Eu falo que eu sou expansiva, mas eu não era tecnológica, eu não era, porque agora a pessoa até ensina as pessoas como é que mexe nas coisas, entendeu? Então, tudo tudo a gente aprende, tudo a gente treina. E o que isso tem a ver com a minha história, né? Eu sou consultora há 9 anos, eu estou na Mary Kay desde dezembro de 2010, né? Então, eu não sei se eu sou a mais velha de casa. Não, a Eliane Marcucci é a mais velha de casa, eu acho. Eu sou há 9 anos na empresa. Eu entrei para comprar com desconto. Eu não visualizei essa coisa de ser consultora, ser diretora, nada. Eu entrei para comprar com desconto. Eu sou fisioterapeuta de formação. Sou formada, eu formei em 2002, então eu trabalhei durante 10 anos, né, na minha área. Eu trabalhava na área de pós-operatório de cirurgias plásticas, de cirurgia de cabeça e pescoço e UTI. Tem especialização nessas 3 áreas, então, assim, tudo que é essas coisas assim de fisiologia eu entendo, graças a Deus, e eu uso muito na Mary Kay, né? Eu falo que tudo que você tem, você pode usar na Mary Kay, né? Eu uso muito meus estudos de fisiologia quando lanço um produto novo, para entender como que ele funciona. Então, tudo a gente usa aqui. E aí, eu entrei na Mary Kay, eu não era uma pessoa que eu me cuidava, eu não passava nada, a gente era o cão chupando limão. É que meu RG não tá aqui. Mas assim, gente, eu brinquei com o meu casamento literalmente. Eu tenho 3 filhos, né? Sou casada, tenho 3 filhos que hoje são adolescentes, mas quando eu comecei na Mary Kay, eles eram pequenos, né? E eu já estava trabalhando, já tinha 10 anos na minha área, e eu sempre quis ser mãe, eu não poderia, pela ciência, eu não poderia ser mãe, porque eu tenho só uma trompa, né? E endometriose, né? Eu tive que tirar uma das minhas trompas durante um dos procedimentos da endometriose. Eu passei por 3 cirurgias e uma delas eu tive que tirar. Isso antes de casar. Então, quando eu casei, a gente não sabia se eu poderia ter filhos e nós queríamos ter uma família numerosa, tanto eu quanto meu marido. Então, eu sempre entreguei para Deus que fosse feita a vontade dele. E depois de 3 anos, eu me descobri grávida do Felipe, depois veio a Ana, depois veio o Pedro. Então, a Ana e o Felipe nasceram, eu trabalhava no hospital. Então, eu não curti aquela coisa do nenê pequenininho, tal. Com 4 meses, eu já tive que voltar a trabalhar. E eu comecei a me questionar muito sobre isso, né? E eu não queria mais isso. Quando eu fiquei grávida do meu terceiro, eu optei por ficar em casa. Foi uma decisão minha e do meu marido. Eu deixar a minha profissão por um tempo para me dedicar ser exclusivamente mãe. Fui julgada, fui criticada, vocês imaginam. E eu sempre gostei de trabalhar. Eu sempre trabalhei. Meu primeiro trabalho eu fui trabalhar com 16, 15, 16 anos. Eu arranjei um trabalho escondido do meu pai. Depois isso é uma outra história. Bom, nesse meio de tempo, eu comecei a ficar enlouquecida, porque eu sempre gostei de trabalhar. Então, meu marido falou assim: então volta, já fazia 2 anos que eu estava em casa. Voltei para a clínica, e aí, nesse meio de tempo, foi que eu conheci Mary Kay, né? E participei de uma sessão de cuidados com a pele, e a consultora me ofereceu, né? Que foi minha diretora, foi quem me formou, me ofereceu. Quando eu entrei, ela estava em qualificação, eu não sabia o que era isso. Mas eu ofereci, eu gostei muito da filosofia, e decidi entrar para comprar com desconto. Na época a gente estava para construir nossa casa, eu entrei para comprar com desconto, né? Então, eu entrei por causa disso. Quando chegou a caixa, eu fiquei alucinada, eu fiquei enlouquecida, né? Nunca tinha vendido nada nessa vida. E aí as coisas começaram a acontecer. E em março de 2011, eu decidi me tornar exclusiva Mary Kay, porque eu vi que eu poderia trabalhar
que eu poderia estar com os meus filhos. O ambiente na clínica estava super desgastante, eu estava tomando conta de um negócio que não era meu. E assim, eu vi que eu poderia fazer isso e que muitas mulheres precisavam disso também. E aí, em março de 2011, eu me tornei exclusiva e foi indo, e sempre com aquela mente, né, de que eu queria ser diretora. Eu vi o bônus da minha diretora quando se formou, né, como eu contei, eu entrei quando ela estava em qualificação, e aí eu tive que lidar muito com os meus preconceitos, né, os meus preconceitos. Então, de não saber vender, as minhas crenças limitantes sobre dinheiro, foram coisas muito cruciais que eu tive que tratar, porque eu cresci numa casa, meus pais sempre foram empreendedores, né? Minha mãe fazia salgado para fora, eu cresci vendo a minha mãe fazendo salgados, eu acordava com o cheiro de esfirra assando às 5 da manhã, eu falo que o meu melhor despertador da vida era o cheiro da esfirra da minha mãe, né, assando. E meu pai, ele já teve restaurante, ele já teve barzinho, ele tanto que ele não para, né? E depois ele foi vender carretas, uma grande empresa aqui, que é do Rio Grande do Sul, que tem em São Paulo, vende carretas. Então, eles sempre foram empreendedores. E eu cresci num lar falando assim: é difícil, é duro ganhar dinheiro, é difícil ganhar dinheiro. Então, eu fui crescendo com essas coisas, né? Então, quando eu me vi com a possibilidade de ver aqueles ganhos, de ver aquelas nacionais, né, viajando, eu falo assim, gente, eu quero, mas aquelas crenças sempre me atrapalharam, né? Então eu levei 1 ano e pouquinho, até quando eu fui para o seminário de 2012 e eu falei que eu queria ser diretora. Eu tinha uma consultora só, e eu voltei no ônibus, né? Nós somos com uma turma com ônibus fretado. Eu voltei escrevendo o meu discurso no meu DEBI, igual quem já foi no seminário tem o DEBI das nacionais. Se você não foi, pega no YouTube que você vai ver, é emocionante. E eu escrevi o meu discurso de diretora e entreguei para a minha diretora, né? Eu falei assim, até dezembro eu vou me formar como diretora. E eu tinha uma só. E eu me formei em outubro de 2012, né? Eu entrei em qualificação em julho, era férias, eu esqueci completamente que as crianças estariam de férias. A Cris estava em qualificação também junto, então a Cris foi minha parceiraça. A gente se falava, a gente se ligava, a gente conversava. Então, assim, era uma troca. E eu vi o quanto que era gostoso fazer Mary Kay, ainda mais essa coisa de estarmos juntas, conectadas, igual a gente está aqui agora, né? Porque uma vai ajudando a outra. Então, eu fui diretora de 2012 até 2018. Por que eu fui diretora? Em 2018, eu perdi o meu diretorado, né? Em 2017, eu passei por vários problemas familiares, o meu pai ficou muito doente e aquilo tirou o meu chão, né? Então, eu tive que cuidar do meu pai, da minha casa, da minha família. Os meus pais são separados, então tinha toda uma questão envolvida nisso. Meu pai mora em outra cidade, então eu me deslocava praticamente muitos dias para a cidade onde ele morava, dias de hospital. E então eu não estava tendo os resultados que eu queria. A Merck, lógico, ela me entendeu e foi conversando. O staff, gente, nosso staff é maravilhoso. E eles foram me apoiando, me ajudando, me orientando junto com a nossa nacional, que é a Rose. E nesse período que eu não estava tendo tanto resultado, o que eu comecei a fazer? A olhar e mirar pessoas que estavam tendo o resultado que eu já tinha tido. Eu ganhei viagem para Punta, então nós viajamos a Cris, a Leiva, nós viajamos juntas para Punta del Este. Foi a primeira viagem internacional da minha vida, né? Eu fui na entrega do carro da Cris, eu fui na entrega do carro da Leiva. Eu cheguei a bater um primeiro trimestre de carro em 2014. Então, assim, a gente viveu muita coisa. Então, eu fui me espelhando nas pessoas que tinham resultado, né? Que eu confiava. Só que o que acontece, gente? Quando você não está num momento muito legal, você perde uma coisa muito importante que chama filtro.
E esse filtro é muito importante, porque a gente tem sim que se espelhar nas pessoas que estão tendo sucesso, nas histórias das nossas irmãs consultoras que estão tendo êxito, a gente deve fazer isso. Porém, um filtro. O que é esse filtro? Esse filtro vai ser o seguinte: legal isso daqui que a Leiva está fazendo, né? Serve para mim, eu me vejo fazendo isso, eu me sinto à vontade, confortável, e meu pai me ensinou muito a seguir a intuição. Ele falou, filha, sempre siga a tua intuição. A tua intuição é o Espírito Santo falando para você o que você deve fazer. Todas as vezes que eu não segui a minha intuição, eu tomei na cabeça, né? Eu tomei na cabeça. E nesse período eu perdi completamente esse filtro que é a intuição, né? Eu falei assim, tá, isso daqui bateu legal, eu vou conseguir fazer, eu achei legal, achei bacana, tá, né? E eu vou lá e eu tento. Muitas vezes eu vou tentar e pode ser que dê certo e pode ser que não dê certo, né? Mas tem que ser uma coisa livre, não se você simplesmente copiar pelo copiar, porque acontece o que aconteceu comigo. Eu não estava tendo, né, os resultados que eu queria, e lógico, fui me espelhar em pessoas que eu confiava. Então, tinha algumas pessoas que sim, estavam realmente apaixonadas por Mary Kay, e outras que eu confiava muito, eu não percebi que elas não estavam mais apaixonadas por Mary Kay, né? E eu comecei, como eram pessoas mais próximas naquele momento, essas pessoas, eu não percebi que elas estavam passando por desafios também, por dificuldades delas, e eu não percebi, eu comecei literalmente a replicar. E o replicar por replicar, o que acontece? Eu deixei de ser eu deixei de ser a Fernanda. Eu simplesmente fui dando Ctrl C, Ctrl V sem ler. Sabe quando você pega uma mensagem e você compartilha e você nem lê? Eu fiz isso. E o que aconteceu? Eu deixei de ser a Fernanda, o meu jeito de ser. E aí, o que aconteceu? As minhas meninas passaram as pessoas inconscientemente, né? Não foi nada proposital, elas começaram a não se conectar mais comigo, e daí aconteceu que eu perdi o diretorado. Mas eu não entendi isso quando eu perdi o diretorado. Eu entendi isso quando eu passei por um vale, por uma noite escura, como diz Santo Agostinho, né? A gente tem momentos de picos e vales, de noites escuras. Então, o ano de 2018, na verdade, o ano de 2019, né? Foi um momento de vale escuro para mim. Mas esse vale foi assim. Quando a gente entende, quando a gente coloca nas mãos de Deus toda e qualquer situação, e você se permite com que ele venha te revelar o que precisa ser mudado, você consegue passar por esse vale. E 2019 foi um momento de muito vale, porque eu queria entender. Eu falei para Deus, Deus, eu preciso que você me mostre. Eu cheguei, eu falei, eu preciso que você me mostre o que eu preciso mudar, o que eu estou fazendo de errado, porque eu gosto de fazer Mary Kay. Em nenhum momento eu desejei fazer outra coisa. E vieram várias pessoas. Ai, Fê, mas você vai tentar de novo? Eu tentei voltar a ser diretora em 2018, tentei voltar a ser diretora em 2019 e não ia, e não ia. E eu entendi hoje por que não foi, porque eu estava com o coração muito amargurado, eu estava com muita mágoa, com muito rancor de outras coisas que tinham acontecido também, né, com essas lideranças. E aí, o que aconteceu? Quando eu me coloquei na presença dele, e falei, eu quero que o senhor me mostre, cara, quando você faz isso, Deus, ele atende, entendeu? E ele foi me mostrando, e ele me revelou isso, né? Eu deixei de ser a Fernanda, eu deixei de ser a Fernanda entusiasmada, eu deixei de ser a Fernanda positiva, eu deixei de ser a Fernanda que acredita incondicionalmente e que tudo vai dar certo, mesmo que naquele momento não seja naquele momento, mas que vai dar certo, que ele está ali para ajudar, para fazer. Então, quando eu entrei de novo em qualificação em março desse ano, né? Eu me propus, eu coloquei no meu cartaz de metas, eu faço meu cartaz de metas em novembro, tá, meninas? Quando eu fiz meu cartaz de metas em novembro de 2019, eu falei, eu vou entrar em qualificação em março e vou fechar em junho. E quando entrou março, coloquei minha meta, né? Entrei em qualificação e o que aconteceu? Pandemia, quarentena, tudo isso aqui que a gente sabe, né? E
E eu falei assim: Senhor, está nas tuas mãos. Eu estou fazendo, eu aprendi uma coisa, que eu faço com Deus o que eu posso e Ele faz por mim o que eu não posso fazer. Então, o que, que eu podia fazer naquele momento, naqueles meses? Era me acalmar emocionalmente minhas consultoras. Elas não sabiam, né, que eu estava em qualificação, eu não contei, que eu não queria que elas se sentissem pressionadas a nada. Algumas só que sabiam, eram umas 2 ou 3 que sabiam. E aí, Deus foi me dando a inspiração para conduzir como eu queria fazer. Questão de live, questão de aula de maquiagem, questão de chamada de vídeo. E assim, foi surreal que nós fechamos em maio, né? Foi muito bom, nós fechamos em maio, nós fechamos em 3 meses. E por que eu estou te contando isso? Porque eu ser uma apaixonada, né? A paixão, se ela é uma paixão apenas pela paixão, ela passa. Quantas pessoas que vocês veem que começam e não persistem? Porque foi apenas uma paixão fugaz, que a gente chama, né? Foi aquele fogo de palha, né? Minha mãe sempre fala, é fogo de palha, isso daí é fogo de palha. Por quê? Você coloca fogo na palha, a palha vai lá, pega, e depois ela some. Agora, se você coloca fogo na brasa, imagina o churrasco do teu final de semana. Você acende lá o churrasco, você acende o carvão, eu vejo meu marido fazendo. Cresce aquele fogo que vai, aquela coisa alta que você até assusta. E conforme vai passando o tempo, vai ficando aquela brasa. E que para você manter aquela brasa acesa, você vai colocando um pouco mais, você bate um vento, né? Você assopra um pouquinho, você coloca um pouco mais ali de madeira ou de carvão para que leva que é fogo na brasa. Então, o que, que vai ser a gente manter a nossa brasa acesa, a nossa chama acesa, né? São os nossos encontros, as reuniões com as nossas diretoras, estar sempre atenta, né, ao que a nossa nacional fala, o que a empresa nos orienta, e o teu desejo ardente. Porque quando uma frase que eu ouvi, eu não lembro de quem, mas eu tomei para mim como propósito, é assim: quem tem o propósito não aceita qualquer proposta. Então, gente, e é verdade, porque eu caí de diretor em junho de 2018, né? Então, de junho de 2018 até eu me formar diretora de novo, eu ouvi muitas coisas. Eu ouvi assim, parecia que era até o inimigo tentando, né? Mas eu não tenho essa coragem que você tem. Ai, mas não, mas será? Não, se eu cair, eu vou fazer isso. Mas se eu não sei, sabe? Aquelas coisas. E eu falei assim, gente, vocês têm que encontrar o propósito de vocês. Porque quem tem o propósito não aceita qualquer proposta. Né? Vieram me oferecer, eu sou formada em coach pela Febracis, e em um dado momento, em 2019, eles me convidaram, né, para fazer parte de um evento que ia acontecer para eu ajudar, né? E eu fui, eu sempre gostei de estar ali com o pessoal super bacana, super para cima, super jóia. Eu estava em qualificação, né? E eu achei que eu fosse dar conta, né? Eu falei, nossa, tem tanta diretora, tanta consultora que faz as duas coisas, né? E o que aconteceu? No primeiro mês, isso foi agosto do ano passado. No primeiro mês, eu estava em qualificação, eu fechei os meus 10 mil pontos. Em setembro, eu fechei também meus 10 mil pontos, mas em novembro, que era a época que estava mais pegando ali o trabalho, lá na Febracis, né, que eu estava ajudando, eu não consegui fechar. E aí eu fiquei assim, né? Eu já estava bem cansada e eu vi, porque lá eu tinha horário para bater cartão, eu tinha que estar lá às 8 da manhã, eu tinha horário para entrar, mas não tinha horário para sair. Estava fazendo um evento para 2.500, eu estava ajudando a coordenar um evento para 2.500 pessoas. Então, pensa, fornecedora lá no Expo Dom Pedro, aqui em Campinas, 2.500 pessoas, a gente tinha que ter número X. Gente, eu nunca tinha, foi uma experiência muito rica, porque eu aprendi muito como é que acontecem esses eventos, o por trás das câmeras, mas
quando se tem uma meta, quando se tem objetivo, essa meta, esse objetivo, ele tem. Aí eu entendi que tem que ser inegociável, né? Tem que ser inegociável mesmo. Então, não é que não dá para fazer, mas muitas vezes não vai dar, você vai fazer meio assim. Então, eu entendi que quando a gente tem um propósito, a gente não aceita qualquer proposta, porque eles me ofereceram para ficar lá, para ser trainee, ia ganhar muito dinheiro, não sei o quê, mas eu falei assim, gente, mas não é isso. São as minhas meninas, é Mary Kay, não me vejo fazendo outra coisa. Então, definam qual é o propósito de vocês, qual é o propósito de vida de vocês, o que te move, o que te faz fazer Mary Kay, porque vai vir noite escura? Vai! Mas se você tem o teu propósito firme em você, nada vai fazer você desistir. E eu entendi que Deus não permitiu que eu me formasse em 2019, eu tinha os números, né? As primeiras vezes que eu tentei, e também na última foi irresponsabilidade minha, autorresponsabilidade, né? Fui eu que quis abraçar o mundo, né? Uma tendência que eu tenho de querer abraçar o mundo. Mas eu entendi que ele não permitiu porque eu estava com o coração muito amargurado, eu estava com o coração com muita raiva, então não ia ser prazeroso a formatura, não ia ser gostoso, como foi quando aconteceu em maio desse ano, né? Que foi leve, porque eu decidi perdoar. Eu falei assim: olha, não quero mais saber dessa história, não quero mais saber disso, vou pegar os aprendizados disso e vou reverter em conhecimento e aprendizado. E aí, como foi delicioso, né? Quando veio e fechei a qualificação em maio, né? Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês, né, que tenham um propósito de vocês definido e não negociem, sejam inegociáveis, porque vão acontecer momentos desafiadores, sim, mas vão acontecer momentos extraordinários, como a gente está vivendo nesse ano, né? Quantas conquistas, quantas pessoas crescendo, eu falo assim, cara, se elas podem, eu também posso, né? Então, que vocês não negociem com os sonhos de vocês, com os objetivos de vocês. Escutem muito o pessoal tem gente que chama sexto sentido, tem gente que chama de intuição, meu pai chama de intuição, e eu falo que é o Espírito Santo fazendo... perdão, limpa o cano que traz as graças, é verdade, é como se você passasse aquele um produto que chama... esqueci o nome, né? Diabo Verde. Nem lembro o nome do negócio lá, que limpa mesmo e vai, e as coisas começam a fluir, né? Então, assim, se permitam viver, né, essa abundância, né? E o fato da gente querer viver abundância, muitas vezes vai passar por vales escuros, pela noite escura, mas saiba que quanto mais rápido você se permitir colocar na presença de Deus, mais rápido você vai sair, tá? Eu vi algumas mensagens aqui, a Lu agradecendo, né, por causa do meu sim. Eu falo assim que a Lu é uma boa herança. É uma boa herança. O pessoal geralmente fala que herança às vezes não é muito bom. A Lu é uma herança, sim, gratificante, assim. Foi uma delícia ver, foi ver a Lu chegando, a Lu crescendo, e uma delícia. Meninas, vamos fazer o como é que fala? Também te amo, amiga. Nosso, não é juramento? Como é que fala? Comprometimento. Nosso comprometimento, isso mesmo, Cassi, isso mesmo. Vamos fazer o nosso comprometimento? Então, vamos lá. Mãozinha para cima, mãozinha direita, né? A mão direita. Eu vou falar eu e você repete seu nome, tá? Eu, Fernanda. Eu, Elinanda, prometo a mim mesma. Prometo a mim mesma. Jamais duvidar. Jamais duvidar. Da minha capacidade. Da minha capacidade. E dos dons que Deus me deu. E dos dons que Deus me deu. Ele me deu esses dons. Ele me deu esses dons. A meu serviço. E a serviço dos outros. Eu sou poderosa. Eu sou poderosa. Eu sou entusiasmada. Eu sou entusiasmada.
Eu sou apaixonada por Mary Kay! Eu sou apaixonada por Mary Kay! Apaixonada por Mary Kay! Uhul! Criança e adolescente estão tudo olhando para minha cara assim, o que está acontecendo? Mas eles já sabem a mãe que eles têm, eles já estão acostumados, Carlão nem se assusta mais. Ah, minha filha, é assim mesmo, Fer. Farofa rosa. Farofa rosa. Né? Fer, você foi muito legal eu escutar a sua história, porque às vezes a gente se cobra muito, eu mesmo. Eu sou diretora há 4 anos e pouco e eu não tenho carro rosa ainda, né? Então, às vezes, eu fico cobrando de mim mesmo, e isso me causa sofrimento e aí me causa angústia, mas não é o momento ainda. No momento eu quero fazer a minha missão, que é enriquecer vidas, e eu estou fazendo esse projeto com todas as mulheres que eu encontro, aumentando a autoestima delas. Estou plantando, uma hora vai dar tudo certo. Vai colher, a gente vai... É que a gente... Tem assim, eu falo que a gente... Quem sabe o que planta não tem medo do que colhe, né? Isso para todas as coisas. Então, a gente continua plantando, regando e trabalhando em nós o que precisa, às vezes, a gente mudar. Eu tenho muitas coisas ainda que eu preciso mudar as minhas chaves. Eu falo que a gente sempre está em processo de transformação, né? De crescimento. Então, eu sei que eu tenho muita coisa ainda para melhorar, muita coisa para crescer, muita coisa para destravar, mas a gente não pode esperar com que os destravamentos... Às vezes, o destravar vai acontecer no processo de viver, no processo de fazer. Então, a gente não pode ficar esperando, né? Isso, o plantar é opcional, colheita é obrigatória, com certeza, né? Então, assim, a gente não precisa ficar esperando eu estar com todas as condições perfeitas para que vá acontecer. Não, às vezes que nem o meu processo dessa questão do perdão e dessa questão de entender os porquês eu tive que continuar, porque ou eu continuava fazendo Mary Kay, ou eu parava. E eu não queria parar, eu não tinha essa opção de parar. Porque eu falei assim, eu não quero fazer outra coisa, é isso que eu quero fazer. Então, foi no processo, foi na lida mesmo que Deus vai forjando, né? Então, a gente às vezes não precisa ficar, eu quero ter o ideal, né? Quando eu estiver assim, que as coisas vão acontecer. Não, muitas vezes pode ser assim, outras vezes Deus tem um outro jeito para cada um Deus vai forjar, né? De um jeito, né? A gente vai lapidando conforme as coisas vão acontecendo, né? Ai, gente, que delícia estar com vocês, viu? Tanta mulher poderosa aqui, né? Tanta mulher poderosa. Tem umas que entraram depois, eu não falei bom dia, mas que vocês tenham uma sexta-feira, né, abençoada, que todos os seus dias sejam como uma sexta-feira, né? Para quem gosta da sexta-feira. Eu gosto de todos os dias da semana, tá? Mas que você fique com isso, né? Quem tem um propósito não aceita qualquer proposta, né? Então, blinde, a classe mostrando ali. Já imprimi e já vou enrolar e entregar com uma fitinha para as minhas consultoras que vão vir daqui a pouco. Aí, ó, né? Então, assim, peço a Deus que ele dê sabedoria. Salomão, Deus falou para Salomão que ele poderia pedir o que ele quisesse, né? A única coisa que ele pediu foi sabedoria. E foi o reinado o melhor reinado que existe de todos os tempos, né? Foi o reinado de Salomão. Então, que a gente tenha essa humildade de pedir para Deus a sabedoria para conduzir os nossos negócios, assim como a senhora Marquete colocou, e estarmos atentas ao que ele vai nos falar, às vezes através de uma pessoa, às vezes através de um acontecimento, que a gente sempre esteja com olhos, ouvidos e a mente atenta para o que ele quer mostrar para a gente. Certo, meninas? Um excelente dia para todas vocês. Ai, vamos abrir as telas para tirar a foto, gente. Agora eu estou no computador. Abre as telinhas aí, para a gente fazer a nossa foto. Será que é sem energia? Nós somos apaixonadas. A gente tem que mostrar para o mundo que a gente é apaixonada, gente. Quem é apaixonado... Sabe aqueles caminhão que faz declaração de amor? Aquele, sabe? Eu sempre...
Isso, eu sempre brinquei com meu marido que eu ia colocar um daquele na frente do trabalho dele, ele morria de medo. Quem mais que vai abrir? Pode abrir, gente. Vamos abrir as nossas câmeras. Eu abri, mas eu fechei, que até eu mesma me assustei com a minha imagem. Nada, gente. Ó, peraí. Ó, a gente vai estar todo mundo pequenininho, então ninguém vai ficar reparando, não. Então tá, vai. Mas Agora melhorou. abrir? Eu tô muito arrepiado. Vamos lá. Mais alguém vai abrir? Gente, 24 mulheres poderosas que vão mudar a vida de muitas mulheres, viu? Bora! Beijo, Fer, obrigada. Foi maravilhoso, amiga.